Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Face, dando continuidade à nossa série de lives, em que estamos apresentando um estudo bíblico baseado no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, conduzindo ao longo dessas lives. Começamos apresentando o prólogo de João, os primeiros 18 versos, onde nós falamos como vamos abordar essas lives e vamos falar sobre todos esses 18 versos que dão início ao manuscrito joanino, testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E as duas primeiras lives foram lives introdutórias, falando sobre o prólogo, que são os 18 versos, como um sumário apresentado por João. Falamos na segunda live, ainda introdutória, acerca do logos, o verbete utilizado por João, que de certa forma nos faz pensar o que é que os gregos pensavam e o que os judeus pensavam no mundo contemporâneo a João. E dando a sequência, tivemos ainda mais duas lives, uma live para falar sobre a mensagem, que é a palavra, a mensagem. Falamos da eternidade do verbo nessa live, e mais uma live em que falamos sobre a divindade do verbo, que nos remete também à pessoalidade do verbo, que ele estava voltado para Deus e o verbo era Deus. Isso ainda no primeiro versículo. E ainda falamos também do segundo versículo, onde este estava voltado no princípio para Deus. E agora, conforme já anunciamos na live passada, vamos falar sobre o versículo seguinte, quando o apóstolo João nos escreve dizendo: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esta é a verdade central que nós vamos abordar agora, que nós vamos tratar. Estamos esperando os irmãos conforme vão entrando, para darmos início a esta live. E para começar, vamos ler o texto. Eu queria que você que está aí em casa pudesse pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todo o início até o ponto em que vamos falar agora. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo 3, que nos fala que tudo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São duas afirmações do apóstolo João acerca do verbo. O verbo, que, como já falamos, é a segunda pessoa da Trindade, e
é o Deus Filho, né? Desde a eternidade, revelando a Trindade, revelando Deus aos homens, Deus ao universo, a maneira como Deus escolheu se revelar. Nós falamos que o verbo é a mensagem de Deus, é a revelação de Deus, é a maneira que Deus se revela. E este verbo, ele não só revela, como opera, manifesta a vontade de Deus. E nesta manifestação da vontade de Deus, o verbo apresenta-se como aquele que tudo fez. Não há nada que não deva sua existência ao verbo de Deus. Não há nada que não deva sua existência à mensagem de Deus. Somos meros mortais. E quando em Mateus 22:34, Jesus foi perguntado por alguns fariseus sobre qual era o maior mandamento, ele afirmou que o maior mandamento é o amor a Deus acima de tudo. E este texto, esta expressão do nosso Senhor Jesus em Mateus, é uma referência ao livro de Deuteronômio. Nós vamos abrir agora o texto de Deuteronômio, falando para os irmãos, já de pronto, quem tiver consigo a palavra de Deus, o manuscrito sagrado, pedir que os irmãos guardassem, ficassem com a Bíblia por perto, porque nós vamos utilizá-la. Capítulo 10 de Deuteronômio, veremos que há razões legais e intelectuais, sim, para a exortação à obediência. A partir do versículo 12, do capítulo 10 do livro de Deuteronômio, diz assim: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus espera de ti? Ele espera apenas que temas o Senhor teu Deus, seguindo todos os seus caminhos, amando e servindo o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, guardando os mandamentos do Senhor e as leis de hoje que te dou para tua fidelidade. Sim, ao Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus. Veja que é muito parecido com o que nós lemos, o versículo 3 do primeiro capítulo do manuscrito joanino. Ao Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra. Tudo que está na terra pertence ao Senhor. Mas, versículo 15, é a teus pais que o Senhor se ligou para os amar. Tudo pertence a Ele. Mas aos teus pais que o Senhor se ligou para os amar, e depois deles a sua descendência. Você é alcançado pelo amor de Deus. O amor de Deus alcança você. Isto é, a vós que Ele escolheu entre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidareis, portanto, o vosso coração, não endurecereis vossa cerviz. A versículo 17 diz assim: pois é o Senhor, o vosso Deus, que é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e terrível, o imparcial e incorruptível. O Senhor Deus é aquele a quem nós devemos nos submeter. Há uma versão que diz assim: portanto, submetam-se a Ele e de coração e deixem de ser teimosos, falando que nós nos comportamos de maneira teimosa diante de Deus quando devemos a Ele a nossa sujeição, porque já pertencemos a Ele, existe uma autoridade legal aí. Tudo foi criado por Ele, tudo deve a sua existência a Ele. Esses versículos que lemos aqui, que são para os judeus como uma das sumarizações da lei, né? Apresenta aqui motivos racionais para honrar a lei, para seguir a lei,
para obedecer à lei. O texto diz que tudo pertence ao Senhor, portanto deve se submeter a Ele. Portanto, você que é propriedade exclusiva de Deus deve se submeter a Ele. Você pertence a Ele, portanto deve ser submisso, deve estar totalmente entregue ao Senhor. Avalie comigo. É razoável que algo que lhe pertence, né, você que está me ouvindo, seja para o seu usufruto? Por exemplo, este aparelho, seja ele um computador ou um smartphone, que você está utilizando para nos ouvir, ele pertence a você nesse exato momento, mesmo que não seja sua propriedade, ele pelo menos temporariamente você está sendo dono, você está fazendo usufruto deste equipamento para nos ouvir, para nos acompanhar através desta live, ou mesmo se você estiver vendo depois, nos acompanhando através de gravações que vão ficar abertas aí. Mas, de qualquer forma, alguém pagou um preço por este equipamento em que você está nos dando audiência, por este, seja smartphone, este computador, por esta TV, eu não sei. Mas alguém pagou um preço e, de alguma forma, escolheu você para fazer usufruto deste equipamento nesse exato momento. E é por isso que você está podendo nos dar esta atenção, está podendo nos ouvir. Considerando isso, você pode abrir mão do seu direito, você pode trocar isso pelo que lhe apraz. Se assim você quiser, você pode trocar isso por coisa alguma. E o que é certo aqui é que o seu pleno direito de escolher é justamente porque, ao menos temporariamente, este equipamento te pertence. E você tem o direito sobre ele. Da mesma forma que, legalmente falando, o Senhor nos criou. Nós pertencemos a Ele porque foi Ele que nos deu a vida e Ele que a mantém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, assim como todo o Novo Testamento, concorda com o que está escrito lá em Deuteronômio, quando fala que dele são todas as coisas, por isso tudo pertence a ele, por ele são todas as coisas, isto é, tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas, tudo encontra finalidade de existência nele, propósito de existência nele. Ainda, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, aos Coríntios, na sua primeira carta, dizendo: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nós vivemos por meio dele, ele que mantém a vida pertence a ele, e se nós somos subjugados a ele, legalmente falando, ao Senhor Deus pertencemos. Ele, porém, nos dá o direito de escolhermos a quem servir, porque ele nos comprou com o seu sangue e nos libertou para que nós tivéssemos o direito de escolher servi-lo ou não. Nós podemos escolher servir a nossa própria vontade, a nossa própria concupiscência. Então, é diante disso que nós somos constrangidos pelo seu amor a temer ao Senhor, andar segundo os seus estatutos, amar e servir ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser por completo, a nossa alma, e guardar os mandamentos e estatutos do Senhor, conforme lemos em Deuteronômio. E o importante aqui é nós entendermos que o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo está notavelmente ligado à sua obra de dar vida e mantê-la. Ele é o Senhor da vida.
Ele é quem criou a vida. Ele quem deu a vida. Ele que mantém a vida. Tudo pertence a Ele. Tudo encontra propósito de existência nele. A humanidade, assim como toda a criação, deve sua existência àquele que não só criou, mas também mantém cada criatura. Ele morreu por todos, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 15, por todos ele morreu, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não há dúvidas que o apóstolo Paulo nos elucida quando ele fala que foi através de Jesus que todas as coisas vieram à vida. Mas não só isto, também é o Senhor que nos mantém vivos. Ele não só nos dá a vida, mas é por meio do Senhor Jesus que vivemos. Ainda o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A sua existência é um fruto da existência do Criador. Você não poderia existir sem o Criador. A sua existência está ligada, subordinada à existência daquele que te criou. O Senhor é eterno e mantém tudo em harmonia. Ele, aquele que é desde a eternidade, aquele que estava voltado para Deus, aquele que era Deus, tudo criou. O apóstolo João vai nos escrevendo, dizendo que o Logos é eterno, o Logos estava voltado para Deus, o Logos era Deus, o Logos desde o princípio estava voltado para Deus e finalmente tudo foi feito por Ele. Ele primeiro apresenta a divindade e eternidade do Logos, falando da pessoalidade do Logos, a segunda pessoa da Trindade, e então ele apresenta que é dele que tudo provém, que é dele que procede a vida. O Senhor é eterno e mantém tudo em harmonia. Nele tudo começou e nele tudo encontra propósito. O Senhor estava presente antes que tudo viesse à vida. A vida pertence a Ele. Ele que é o dono da vida. Ele, desde a eternidade passada até o presente momento, mantém a vida em tudo. Mantém tudo que existe. Pois céus e terra pertencem a Ele. Ele, somente Ele é o possuidor de tudo e possui, portanto, autoridade legal sobre tudo o que existe. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o proprietário de tudo. É a grandeza dele que sustenta todas as coisas. Ele que é a fonte de toda a vida. Ele que é a fonte de toda a existência. E também é Ele quem as mantém. Mas ainda há quem queira subornar o Senhor com suas boas obras. Há quem pense que possa conquistar algo de Deus apresentando a Ele seu bom comportamento, sua obediência, suas boas obras. Há quem pense que possa barganhar diante de Deus com a sua vida, com a vida que vive. Há quem acredite que por seguir certo manual de regras pode satisfazer a Deus. Mas, querido, eu preciso te dizer que não há nada que nós possamos dar ao Senhor que já não lhe pertença. Não há nada que nós possamos entregar a Ele que Ele já não seja o dono. A lei está aí somente para que você possa ter as suas falhas esclarecidas, para que você conheça como se deve viver e, portanto, saber que está em trevas, saber que está precisando da salvação, que você precisa da ajuda do Senhor para vir para a luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 35, ele diz que quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise lhe retribuir algo. É uma referência ao que está escrito lá em Jó, né? Paulo aqui é bem enfático e gosto de dizer que textos como esses aguçam a minha curiosidade para perguntar que tipo de evangelho, que tipo de Bíblia esses cristãos modernos estão lendo para acharem que podem conquistar algo de Deus com a sua própria força, com o seu próprio esforço. A verdade é que tudo já pertence a Ele. O próprio Deus
Está escrito lá no livro de Jó, se você abrir sua Bíblia, capítulo 41, versículo 11, o próprio Deus falando em resposta a Jó, dizendo que quem foi que me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Né? Tudo debaixo do céu me pertence, diz o Senhor. Ele fala que em que escola foi que eu frequentei para que me ensinassem a construir os fundamentos da terra. É o Senhor Deus que faz perguntas como essa para Jó, porque tudo lhe pertence, ele é o dono de todo saber, de todo conhecimento. A profundidade do saber e do conhecer de Deus é enaltecida pelo apóstolo Paulo, no capítulo 11 aos Romanos, falando justamente dessas declarações que podemos encontrar lá em Jó. E eu não preciso dissertar muito aqui. O Senhor Deus fala por si, a própria palavra se revela, nos mostrando a autoridade legal que o Senhor tem sobre todos nós, porque todos pertencemos a Ele, Ele nos criou, tudo veio dEle, tudo procede dEle, e a bem da verdade, nós precisamos entender que pertencemos ao Senhor Jesus, queiramos ou não. Você querendo ou não pertence a Deus. Há uma autoridade legal do Logos, do Verbo sobre a criação, isto é, o Verbo tudo criou, tudo foi feito por Ele, e portanto há aqui uma autoridade legal, mas é crucial que nós a aceitamos. Esse entendimento vai ser transformador para você. Compreender isto vai ser transformador. É preciso aceitar e compreender esta autoridade, assim como o senhorio de Jesus. Você não vai se sujeitar a Jesus somente porque Ele tem esta autoridade, mas porque o seu amor nos constrange. Ele nos libertou, Ele nos dá a oportunidade de escolha, de estarmos servindo a Ele, temendo e o amando ou não. E a compreensão do senhorio de Jesus é de tão extrema importância para a vida cristã que palavras não bastam para descrever. Nós precisamos vivenciar. Eu estou convencido que para entendermos nossa total dependência de Cristo, nós precisamos vivenciá-la. Você precisa vivenciar essa dependência de Cristo para poder entender tal importância. Deixe-me lhe contar algo inspirador sobre o que aconteceu no país de Gales. Flora Evans, né? Ela é considerada a centelha inicial, a faísca inicial do avivamento que aconteceu no país de Gales. Ela tinha apenas 16 anos e depois de ouvir o seu pastor, o pastor Joseph Jenkins, em um culto, ela se sentiu profundamente incomodada com a falta de paz. E o pastor, ela procurou o pastor, ele fez uma pergunta muito sábia, disse: como você está se sentindo em relação ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo? Ela respondeu: não estou muito bem, eu não estou me sentindo muito bem, eu tenho medo de que se eu me entregar totalmente a Ele, Ele me peça algo muito difícil. Possa ser que eu me entregue a Ele e Ele me peça algo que eu não possa realmente entregar. E naquela noite, porém, ela enfrentou os seus temores, ela entregou sua vida inteiramente a Jesus como Senhor da sua vida, aceitou o senhorio de Jesus. A verdade é que ela já pertencia ao Senhor. Flora já era alguém que era propriedade exclusiva de Deus pelo fato de que ele tinha essa autoridade legal. Mas o Senhor, permitindo, em sua soberania, permitiu a ela a possibilidade de escolher e de aceitar, essa liberdade de aceitar Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, como o Senhor da sua vida. E algo importante aconteceu uma semana depois. Em uma reunião, ela chamou a atenção, não pelo que ela disse, mas como disse. Ela estava em uma reunião em que o pastor perguntou sobre o que era o relacionamento com Deus, e as pessoas tentaram dizer algo
e ficou aquele silêncio, ninguém teve a coragem de expressar o que é tão, talvez, primordial, algo que é tão simples, falar o que é servir a Jesus, o que é ter um relacionamento com Deus, algo que é a essência do Evangelho, mas ficou um silêncio, e ela respondeu: não sei exatamente o que posso dizer nesta manhã, na reunião que estava presente, mas ela falou a seguinte palavra: mas eu amo o Senhor Jesus Cristo com todo o meu coração, Ele morreu por mim. Ela disse essas simples palavras, e essas palavras tão simples deram início a algo importantíssimo ali dentro, porque no mesmo momento houve um silêncio diferente do que estava acontecendo antes, e houve um senso da presença de Deus. Os jovens que estavam ali sentiram o impacto do toque do Espírito Santo, sentiram que suas vidas estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e eles sentiram também que não estavam em ordem diante de Deus, que eles não estavam vivendo aquilo que Deus queria que eles vivessem. Eles não estavam servindo ao seu propósito de existência. Eles não estavam servindo ao Senhor das suas vidas. Eles não tinham ainda aceitado o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinham ainda aceitado Jesus como o Senhor das suas vidas, como aquele que ordena a sua vida. Eles entenderam que precisavam aceitar Jesus como aquele que põe ordem, aquele que diz o destino, aquilo que diz, aquele que diz exatamente o que você deve ou não fazer. E houve naquele momento a profundidade do verdadeiro arrependimento e a alegria em seguida de conhecer o perdão dos pecados. Aqueles jovens estavam sendo preparados por Deus para esse momento. E perceba aqui o valor da compreensão da nossa total dependência de Deus. Deu sequência a vários acontecimentos e houve um verdadeiro avivamento no país de Gales, que nós podemos dizer que esta foi uma das centelhas que deram que chegaram a este avivamento. Mas o que nós queremos extrair aqui é que não existe vida cristã pelos nossos próprios méritos, não existe vida cristã pelos méritos humanos. Nós precisamos compreender a nossa total dependência de Deus. É preciso negar a si mesmo e reconhecer a nossa plena dependência de Deus. Plena dependência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, entregue-se ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Entenda que Ele é o Senhor da sua vida. Entenda que Ele é aquele que rege a sua vida. E entregue-se. Esta entrega deve ser consciente. Você deve fazer isso com a sua consciência, com a sua mente. Agora há pouco eu me referi ao texto que Mateus escreve, as palavras do Senhor Jesus, quando ele cita Moisés, que falava em nome do Senhor, e o Senhor Jesus diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E o texto lá de Deuteronômio, quando nós vamos ler capítulo 6, versículo 4 e 5, vai dizer as mesmas palavras: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Tanto no capítulo 6 como no capítulo 10 que nós lemos, tem algo que o Senhor Jesus, não tem algo que o Senhor Jesus disse. Jesus acrescenta algo. E o que é que ele acrescenta? No final do versículo 37 do capítulo 22 nós vemos Jesus fala mente, o entendimento. Ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu ser. Para o judeu, o coração não era simplesmente a base dos sentimentos, mas revelava ali todo o ser da pessoa. E Jesus acrescenta de toda a sua mente. Você precisa compreender o que você está fazendo. É um Deus que se revela, um Deus conhecido, um Deus que nós adoramos, o que conhecemos. E propositalmente, eu não destaquei isso inicialmente quando li o texto, porque eu estava convencido da necessidade prévia de apresentar a vocês a autoridade legal do Logos. O Logos tem uma autoridade legal e racional, sobre as nossas vidas, porque Ele nos criou. Mas perceba aqui
o que Jesus acrescenta. Ele acrescenta mente ou entendimento, né, conforme a versão que você estiver lendo, mas o texto aqui deuterocanônico ainda não tinha essa expressão que Jesus acrescenta. E o que nós precisamos ter em mente é que a entrega total ao Senhor é movida pela transformação da mente. Algo que o apóstolo Paulo escreve sobre a metanoia, a transformação da mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que a verdadeira forma de adorar ao Senhor é permitir que Ele nos transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz que portanto, meus irmãos, suplico-lhes, rogo-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, e do tipo que Deus se agrada, um tipo que é considerado agradável por Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A maneira de adorar a Deus é esta, quando nós permitimos que Ele nos transforme, transformando o nosso modo de pensar. Isso que é a metanoia, a transformação da mente, o termo grego para a transformação da mente, a junção de dois termos, né? O termo meta, que dá origem à palavra metamorfose, e o termo noia, que significa mente. E nós até já falamos desse termo anteriormente, né? Em lives passadas, quando falamos do nous, do grego, mas vamos concentrar aqui na transformação da mente, que é o culto a Deus. O cristianismo consiste em um culto ao Deus conhecido, ao culto ao Deus que se revela. Pedro escreve sobre isso na sua primeira epístola, dizendo que a obediência é fruto de sairmos da ignorância e consiste em um modo novo de viver, uma maneira de viver que não é mais baseada na nossa própria vontade, mas é uma maneira de viver que é baseada no fato de sermos chamados por aquele que é santo. Capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Nós conhecemos a Deus e por isso nós temos uma nova visão de mundo, porque agora você que conhece a Deus vai ter a sua vida toda vivendo à luz do Evangelho. É algo que você agora vai ter uma nova visão de mundo. A sua vida não é mais regida pela sua antiga maneira de entender o mundo, mas a sua maneira de entender o mundo é transformado. Por isso que você é chamado de nova criatura. A obediência não vem de nós mesmos. A obediência é fruto de um relacionamento com o santo, com aquele que é santo. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. E a convivência com o santo gera em nós a santidade. E nós não podemos esperar coisas de nós mesmos, né? Tiago escreve dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Só quando nós estamos ligados a Cristo é que nós percebemos que podemos entender e experimentar o viver cristão. Somente quando estamos entregues ao senhorio de Cristo é que nós podemos compreender e entender este viver cristão. Nós vamos ter uma visão de mundo, fala aqui de cosmovisão, a sua visão daquilo que é real, daquilo que existe através da luz do Evangelho. Se nossas melhores obras se apresentam como insignificantes diante de Deus, se tudo já pertence ao Senhor, ainda assim, tudo que temos é do Senhor. Então, a necessidade de nós entregarmos tudo que somos e possuímos, né, sua autoridade legal. Lucas, o médico grego, vai escrever, registrar no capítulo 9, as palavras de Jesus. Ele diz que Jesus, falando sobre a necessidade de renunciar tudo para que possamos então segui-lo. Somente aqueles que renunciam tudo, se renunciam a si mesmos, são
capazes de seguir Jesus, né? É o princípio da fé cristã, você entender a sua total dependência do Senhor Jesus Cristo, sua total dependência ao senhorio do Senhor Jesus. O fundamento da nossa fé é então aceitarmos a vontade de Cristo como única e verdadeira vontade. A vontade dele para a sua vida, você precisa aceitar. Então, nós precisamos agir como se a nossa vontade não existisse, para que a vontade do Senhor prevaleça. E é sobre o prevalecer da vontade de Deus que nós vamos falar na próxima live, né? Que é algo que tem que acontecer naqueles que são entregues ao tudo do Senhor, né? Nós acho que estouramos o tempo, falamos mais do que tínhamos propostos, mais do que tínhamos planejado, mas na próxima live nós vamos falar isso sobre a obediência ao Senhor, que é fruto de um relacionamento com Ele, e não só porque Ele tem essa autoridade legal, mas porque entendemos o seu senhorio. E então também vamos falar sobre a luz, vamos falar sobre a dualidade de luz e trevas, mas isso vai ficar mais para frente. Nós concluímos o raciocínio de hoje falando sobre a necessidade de compreendermos o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida, né? Nós possamos observar o mundo à luz do Evangelho, enxergarmos o mundo à luz daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o testemunho que temos para hoje. Que Deus vos abençoe. Vamos agora fazer uma oração agradecendo a Deus por esta oportunidade que tivemos de ouvir a sua palavra. Pai, somos gratos a Ti porque estiveste presente conosco, Senhor, falando aos nossos corações, transmitindo a Tua palavra, se revelando, Pai. Que nós possamos cada vez mais ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que nós possamos Te conhecer verdadeiramente. Que nós possamos, Pai, de fato, conhecer o Teu verbo, a Tua mensagem para nós. Que possamos, Senhor, conhecer a Tua revelação e então aprender mais de Ti a cada dia, Te conhecer mais a cada dia, Pai. Que esta é a vida que tens para nós, Senhor. Que os Teus filhos que estão sendo alcançados por essa palavra possam ter em seu coração um desejo ardente pela Tua presença e pela Tua vontade. Pai, que eles possam, Senhor, também aceitar o senhorio do Teu Filho Jesus sobre as suas vidas. Pai, que eles possam compreender e aceitar a vontade de Deus na vida de cada um. Pai, que nós possamos aceitar isso. Que nós possamos, Senhor, aceitar a Tua vontade. E que nós possamos entender o que estamos fazendo para Ti. Que possamos entender a nossa adoração. Que nós possamos compreender aquilo que fazemos. Que nós possamos, Senhor, nos apresentar diante de Ti porque Te amamos e porque Te conhecemos. Pai, que o nosso amor pela Tua presença e o nosso temor a Ti seja gerado por algo racional, por algo que entendemos, porque Te conhecemos e conhecemos a Tua presença. Senhor, elucida os Teus filhos, traz luz, Senhor, traz conhecimento para eles, para que possam compreender a Tua palavra. Desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Chegamos ao fim de mais uma live. Até a próxima. Você já conhece o horário, já conhece o dia. Quinta-feira será a nossa próxima live, às 20 horas. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.